senhores telespectadores, viemos hoje até o Algarve. Bom, como vêem, está na nossa frente a marina da cidade de Faro. Faro é uma das terras mais bonitas do litoral português. É uma cidade grande, isto tem 60 mil habitantes, uma cidade de gente muito acolhedora, muito afável, uma cidade com restaurantes muito bons, uma cidade luminosa e toda muito limpa. É realmente um encanto vir a Faro. Bom, é a capital do Algarve, como sabem, mas não foi bem para falar do Algarve que eu hoje vim aqui. Foi para lhes falar de uma grande figura da história nacional, uma figura grande, mas pouco conhecida. Trata-se do rei Dom Afonso III. Eu agora estou a falar diante de uma estátua dele, aqui no Centro Histórico de Faro. Dom Afonso III foi o quinto rei de Portugal. Quinto. Ele, como Afonso, era o terceiro. Bom, mas além dos Afonsos, houve dois Sanchos. Portanto, o primeiro rei é, reparem neste esquema e percebem tudo. O primeiro Afonso é Dom Afonso Henriques. Tem um filho que é Sancho. Esse tem outro filho que é Afonso, Afonso II. Esse agora tem dois filhos. Um é Sancho, portanto Sancho II, e o outro é Afonso, que portanto é Afonso III. Esta estátua tem aqui no pedestal Dom Afonso III, 1210-1279. 79 é a data da morte, está completamente certo. Agora, 1210, data de nascimento, está completamente errado. É pena que não se preste mais atenção a essas coisas. E digo que está completamente errado por isto. Este Afonso III tinha como irmão mais velho o Dom Sancho. Ora, quando o pai dos dois, Dom Afonso II, morreu, em 1223, a crónica diz-nos que Dom Sancho ainda estava na puerícia, quer dizer, Dom Sancho não tinha idade para reinar, era uma criancinha. Portanto, se era uma criancinha, não podia ter um irmão mais novo do que ele, nascido em 1210. Portanto, Dom Afonso III, em caso nenhum, podia ter nascido em 1210, visto que ele tinha um irmão mais velho. O irmão mais velho, passados 13 anos, ainda era uma criancinha. Como é que ele podia ter nascido? Nessa altura já andaria pelos 13, 14 anos, o que era considerado um homem. Portanto, ele nasceu muito depois de 1210, digamos, 1213, 14, 15, não sabemos ao certo, não há documento nenhum, mas pelos elementos que existem, é por aí que ele existe. O mais importante é outra coisa, é porque é que ele foi rei e o irmão, o Dom Sancho, deixou de o ser. Foi deposto e foi morrer tristemente. Ele morreu em Toledo, está enterrado na Catedral de Toledo, mas hoje não se sabe aonde. Vamos contar essa história. Claro que todas as histórias têm muitas maneiras de se contar. Bom, e neste caso, o grande historiador Alexandre Herculano, que realmente tinha uma grande autoridade, contou-a de uma forma que passou à história, toda a gente aprendeu isso com ele. Para ele, o bom, o príncipe, com todas as qualidades, o soldado valente, era o rei Dom Sancho, e o mau, o irmão Caim, o traidor, era o Dom Afonso. Como é que o mau vem substituir o bom? Isso foi uma intriga tenebrosa, urdida pelos bispos e pelos clérigos. Queriam tudo para eles e então conseguiram que aquele maroto do Dom Afonso viesse aqui e usurpasse a coroa do irmão. Eu vou-lhes dizer a frase, uma das frases, porque o livro é cheio de paixão contra o Dom Afonso III. Isto é a história de Portugal do Herculano. Mas uma das frases que ficaram-me na cabeça quando eu era novito, li isto e não me esqueci.
era necessário tirar a coroa do elmo do soldado e colocá-la sobre uma fronte envilecida, para depois arrolar pelo lodo ante a sandália sacerdotal. Esta ideia da sandália sacerdotal aos pontapés à coroa portuguesa é realmente um grande achado literário, só que não tem absolutamente nada de verdade, nada. O Herculano era muito contra a sandália sacerdotal, por razões talvez da vida dele, e esse, a meu ver, é o grande defeito da história de Herculano, é um preconceito antissacerdotal enorme. Ele consegue contar a história de Portugal como se o clero fosse um bando de facínoras, só fizeram mal, não ajudaram a fazer o país. Neste caso, foram clérigos intriguistas, sobretudo o arcebispo de Braga e o bispo do Porto e o bispo de Coimbra, foram ter com o bom Papa e disseram-lhe: ó senhor Papa, a gente tem lá um rei muito mau, um rei que não é capaz de governar aquilo, o senhor não nos arranja outro reizito assim melhor? E o Papa, o bom Papa, acreditou neles, coitado, o que é que havia de fazer? E disse: está bem, então quem é que há de ir para lá? Olha, o rei tem um irmão que está aqui em França, o Dom Afonso, irmão mais novo, esse talvez estiver. E o Papa disse: está bem, mandou para cá o Dom Afonso, destituindo o bom rei Dom Sancho, e o Dom Afonso, com o título de defensor, mantedor e curador do reino de Portugal, desembarca em Lisboa e apodera-se do poder. Vamos ver o que é que realmente aconteceu. Mas eu estou a dizer-lhes estas coisas aqui no lugar de uma grande beleza monumental e ainda não lhes disse que lugar é este. Bom, isto é um convento construído na época do rei Dom Manuel, num lugar que até esse tempo era ocupado pela judiaria. Como sabem, os judeus foram expulsos de Portugal por Dom Manuel e no sítio onde eram as casas dos mercadores judeus. Mercadores que era quem comprava o peixe, quem exportava o peixe salgado, quem fazia o comércio, enfim, fazia de Faro uma terra comercial muito importante. Tudo isso foi expulso e, no espaço, o rei Dom Manuel fez este convento, o convento da Senhora da Assunção, que depois, quando acabaram os conventos, foram-se embora às freiras, ficou a casa e instalaram aqui um museu. É um museu arqueológico, um museu municipal, que tem imensos tesouros. Eu acho que justifica-se vir a Faro só para visitar este museu, que tem imensas coisas surpreendentes, mas imensas. Nas coleções de pintura muito boa, até sobretudo um mosaico romano, um mosaico que tem 9 metros de comprido e que tem ao meio, imaginem, a cabeça do oceano, a cabeça do Atlântico. Era um mosaico de uma casa marítima, uma casa de mercadores romanos que provavelmente também aqui comercializavam o peixe, salgavam o peixe, faziam aquele garum, aquela pasta de peixe que mandavam para Roma, e já nessa altura, aquele mosaico é do 2º século depois de Cristo, portanto tem quase 2000 anos. Reparem, há 2000 anos já esta cidade de Faro, nessa altura chamava-se Ossónuba. Depois teve um chefe, um príncipe chamado Ibn Harun, e a cidade de Ibn Harun, esta aspiração é que deu a Harun, e a cidade chamou-se Farão durante muito tempo. Então, no Idade Média ainda é Farão que lhe chamam, hoje é Faro. Faro, que muita gente julga que é farol, não tem nada a ver com farol, é Faro de Ibn Harun que substitui Ossónuba, cidade romana, portanto estou-lhes a falar numa cidade milenária.
À entrada do Museu Arqueológico vê-se na parede uma grande tapeçaria. Esta tapeçaria reproduz com pormenor uma iluminura das cantigas de Santa Maria do rei Afonso X, o Afonso Sábio, que é o sogro do nosso Dom Afonso III. E isto é uma espécie de banda desenhada e, de certo modo, revela o interesse e a ternura que o Afonso X tinha pela cidade de Faro. Lá em cima vê-se a cidade, vê-se a Porta do Mar, já nessa altura existia, e vê-se que as pessoas iam orar diante da imagem de Santa Maria de Faro. É uma Nossa Senhora românica que tem ao colo o menino. Bom, portanto, quer dizer, no tempo dos árabes, os cristãos podiam prestar o seu culto a Santa Maria. Bom, mas há sempre uns mais fundamentalistas, e a certa altura eles acharam muito mal que se estivesse a prestar o culto a Santa Maria e foram lá e atiraram com a imagem ao mar. Resultado, ficaram sem Santa Maria, mas a partir daí os pescadores vêm-nos aqui, saem pela porta, vão ao mar, largam a rede, mas a rede vem sem peixe, não há nem um peixinho dentro daquela rede. Bom, eles lá pensaram melhor, então voltaram ao mar, estão ali outra vez no mar e conseguiram pescar do fundo do mar a imagem de Santa Maria, que lá estava, ali vem ela pescada, aqui voltaram com ela pelas portas da cidade e puseram-na, já está ali num sítio mais alto, com todo o respeito, como devia ser, e depois quando voltaram ao mar, como veem, a rede está outra vez cheia de peixe. Bom, isto é um dos milagres que as cantigas de Santa Maria contam e que atribui à cidade de Faro. Há outras cantigas relativas a Portugal. Agora o mar tornou a não dar peixe. Há muito menos peixe no mar do Algarve do que havia antes. É preciso outro milagre. Eu não sei como é que se podem fazer milagres agora, é um bocado difícil, porque tudo vem da poluição do mar. Bom, talvez não fizesse o milagre, mas era bonito se aqui o turismo mandasse fazer uma imagem de Santa Maria inspirada naquela, uma imagem românica, e a pusesse lá no tal arco onde ela fez o milagre de restituir o peixe ao mar. É possível que não houvesse mais milagres, mas a imagem era bonita e pelo menos podíamos dizer aos turistas, perguntam sempre, está bem, isto é bonito, mas onde é que está agora a imagem? E a gente tem que dizer, não sabemos. Ora bem, ao menos podíamos dizer, olhem, é aquela que está ali. Bom, mas a verdade é que não era nem do convento, nem da cidade que eu estava a falar. Era das razões pelas quais o infante Dom Afonso, que vivia em França, vem para Portugal substituir o irmão, o rei Dom Sancho II. É uma história que vem de muito longe, mas que é essencial perceber para se entender alguma coisa da história de Portugal. E que infelizmente é uma história que anda muito mal contada, muito mal contada. Bom, eu vou tentar resumi-la nisto. O primeiro rei, Dom Afonso Henriques, cria realmente uma monarquia de base popular, é o rei dos concelhos, o rei dos forais, o rei cujo exército são as milícias do povo. Portugal nasce como uma monarquia do povo. O segundo rei, que é o Sancho I, continua em cheio essa tendência. Continua a dar forais, a fazer feiras, a proteger o povo. O terceiro rei, Dom Afonso II, ainda continua essa tendência. Mas aí já tem grandes dificuldades, porque, é claro, durante estes quase 100 anos, os nobres cresceram, tornaram-se poderosos e soberbos e já se tentam apoderar das rédeas do governo. Portanto, o Afonso II já tem, logo no princípio do reinado, que deter uma revolta, é a chamada revolta das infantas, chamam-lhe isso, mas realmente essa revolta mete todos os grandes fidalgos do país. Eles querem uma monarquia da alta nobreza. Dom Afonso resiste, com a ajuda do Papa lá conseguiu
estabelecer a paz, mas morre. E sucede no trono o Dom Sancho II. Sucede, como eu já lhes disse, na puerícia. Quer dizer, sucede uma criança no trono. Ora, uma criança a governar um país onde há já grandes nobres ansiosos por se apoderarem das rédeas do governo, realmente o pobre rei não consegue evitar isso, e por isso o reinado de Dom Sancho II é um reinado sem justiça. Era disso que os povos se queixavam. Um reinado de malfeitores, um reinado de violências. Os grandes oprimem as vilas, fazem extorsão do dinheiro aos mercadores, saqueiam os conventos, violam as freiras e as mulheres, as raparigas das vilas. O reino está realmente completamente estragado, como diz a crónica. Bom, e os povos, os homens dos conselhos, encabeçados pelos bispos, fazem as suas queixas ao Papa. Realmente, este reino, que tinha nascido como um reino popular, um reino de garantias do povo, está agora transformado numa guerra civil permanente, uma guerra trágica. Não sei se os senhores telespectadores se lembram que eu já lhes mostrei aqui um túmulo do infante, o infante Dom Rodrigo Sanches, em Grijó, que morreu exatamente numa guerra civil nessa altura. Um grande fidalgo, Martim Gil de Sobrosa, que mata o infante, que era tio do rei, mata o Abril Pérez, morreu ali muita gente, é ali de Gaia, isto é perto de Gaia. O reino transforma-se num verdadeiro inferno. Bom, e então os povos pedem ao Papa que arranje um rei que os governe. Portanto, é por isso que o conde de Bolonha, o tal irmão do Dom Sancho, vem de França para Portugal para substituir o rei que não sabe governar. Apodera-se facilmente do país e o seu primeiro cuidado, logo que é rei, ele chega aqui em 1246, só tem o título de rei 2 anos depois, em 48, porque é nessa altura que morre o irmão, passa a ser o rei Afonso III, e logo em 49 tem o primeiro cuidado, vem conquistar Faro, que é a principal cidade da Algarvia. Afonso III apressa-se a vir ao Algarve por uma razão muito simples. É que no ano de 1248 o rei de Castela tinha conquistado Sevilha. Reparem, Sevilha não é longe daqui e, portanto, a expansão natural era ele conquistar todo este sul da península e apoderar-se todo o Algarve. Por isso o rei pede a ajuda do Paio Pérez Correia, que era o mestre da Ordem Militar de Santiago, e vêm as duas tropas, as tropas dos Cavaleiros de Santiago e as tropas do rei, e põem cerco a Faro. A muralha era esta que estão agora a ver. O cerco durou uns dias e aqui há uma coisa estranha. O Paio Pérez tencionava um choque brutal, entrar na cidade, arrebentar com todas as defesas, matar todos esses maometanos, esses inimigos da fé de Cristo, saquear as casas e voltar para a sua terra. O rei Dom Afonso III era um bocado contra essas violências, contra esses choques brutais, contra esses saques de cidades de gente inocente. Bom, portanto, estavam os dois a fazer o cerco, mas queriam coisas diferentes. Então não é que a certa altura o rei desapareceu. Desapareceu? Onde é que está o rei? O rei não está cá, não. Toda a gente... o rei se calhar foi preso, estão a torturá-lo, estão a matá-lo. Então todo o exército vem, aqui havia uma porta, veio aquele arco, naquele arco havia uma porta. A porta era de madeira. Puseram ali umas fogueiras para pegar fogo à porta, furiosos queriam investir, só que nesta altura, no alto daquela torre, aparece o rei de Portugal, com grandes chaves, e disse: amigos, já tenho as chaves da cidade, agora a guerra acabou, todos podem entrar, só não se pode fazer mal a ninguém. Eu fiz um acordo com eles, o acordo é este:
Eles antigamente pagavam imposto ao Miramolim, que era lá o rei de Marrocos, agora não me pagam a ele, pagam a mim. E de resto, cada um continua, quem quiser ser mouro é mouro, quem quiser ser cristão é cristão. Isto é uma terra de paz e uma terra de liberdade. Parece que o pai, o Pérez Correia, não concordou muito com isso. Ele tinha prometido o saque aos soldados, mas o rei mandou-o conquistar Albufeira, não sei lá o que aconteceu em Albufeira. Aqui, em Faro, a cidade foi ocupada sem violência, não correu sangue. Os próprios nobres muçulmanos passaram a ser nobres na corte del Rei de Portugal, Dom Afonso III. De todos esses acontecimentos ficou uma recordação que ainda hoje está viva. Essa recordação está na bandeira portuguesa. Eu tenho junto de mim a bandeira portuguesa, como vê, é o escudo com as 5 quinas, cá estão as 5 quinas, que está sobreposto a um campo que tem os castelos. Ora bem, esta faixa de castelos resulta precisamente da Guerra Civil do Dom Afonso quando chega a Portugal. Ele chega a Portugal, tem que ter uma bandeira como toda a gente, quem faz uma guerra tem uma bandeira, mas o irmão, o rei verdadeiro, tinha a bandeira só das 5 quinas. Ele, que tinha sido apoiado pela tia, Branca de Castela, Castela é o plural de castelo, vários castelos dizem Castela, adota uma bandeira que é isto, as 5 quinas portuguesas apoiados no escudo de Castela. Isto ficou até hoje. Esta é a bandeira nacional, como sabem, tem agora por baixo deste escudo, que é o do Dom Afonso III, tem a faixa armilar, mas isto é uma coisa nova que foi introduzida no tempo já da República, em 1911. Portanto, a faixa dos castelos é a recordação da Guerra Civil. Essa Guerra Civil também é muito significativa. O Dom Afonso, o Conde de Bolonha, chamava-se Conde de Bolonha, estava casado com a Condessa de Bolonha. Bolonha é uma cidade no Pas-de-Calais. Não confundir Bolonha no norte da França, com a Bolonha da Itália. Ambas são muito importantes para a história portuguesa, mas ele é Conde da Bolonha, que fica sobre o Pas-de-Calais. Vem a Portugal e, naturalmente, o rei está contra ele. O rei e os grandes fidalgos apoiam o rei, que são alcaides dos castelos. Por isso, o nosso Conde de Bolonha, o nosso Dom Afonso, vê o país dividido. Tem a favor dele as forças do povo, as tropas dos concelhos. Tem contra ele os alcaides dos castelos. Ficaram algumas lendas, como aquela do castelo de Solurico, da Truta, tudo isto é uma história, mas uma lenda que ainda hoje se conta é do alcaide de Coimbra, Martim de Freitas, que disse: eu prestei homenagem a El Rei Dom Sancho, sob El Rei Dom Sancho entrego as chaves do meu castelo. Bom, e quando soube que o Rei Dom Sancho tinha morrido em Toledo, foi até Toledo e entregou as chaves ao braço do cadáver. E, cumprindo assim o seu dever de fidelidade, pegou outra vez nas chaves, voltou a Portugal e entregou-as ao novo rei, que era o Dom Afonso III. Eu não sei o que é que isto possa ter de verdade, não acredito muito nisso, porque a verdade é que no nobiliário do Conde Dom Pedro, e o Conde Dom Pedro é neto do Dom Afonso III, portanto ainda tinha uma memória viva, o que diz é o seguinte: de todas as terras que havia, não lhes ficou senão Coimbra. E Coimbra ficou, porque o conde não foi lá, porque se lá fora, tomara como tomou as outras. Quer dizer, a ideia é que Coimbra portou-se como todas as outras terras, mas realmente o conde é o Conde de Bolonha, o futuro Dom Afonso III, não chegou a dirigir-se a Coimbra. E não se dirigiu exatamente por isto. O conde evitou a guerra. O conde era contra a guerra.
Todo o reinado dele vai ser isso, uma apologia da paz. O primeiro cuidado que ele tem é reunir cortes, a que chama pela primeira vez os representantes do terceiro Estado. Costuma-se dizer, chamou os representantes do povo, isso não é bem verdade. Povo é uma coisa, o povinho nessa altura não contava, o terceiro Estado eram os homens bons, já ricos, nas vilas, comerciantes, lavradores, enfim, que vendiam as suas colheitas, os vizinhos que governavam as vilas, chamou-os às cortes. A primeira reunião de cortes em que nós temos a certeza, pelos documentos, que estiveram os representantes do terceiro Estado, são as cortes de Leiria de 1254. Antes disso, não há papel. Não há papel, mas há quase a certeza. O rei reuniu cortes em Guimarães, em 1250, portanto, pouco depois de tomar o trono, e aí já se diz que estiveram os representantes da nobreza, do clero e os outros. Ora, estes outros, com certeza que eram os representantes do terceiro Estado. De qualquer maneira, são as Cortes de Leiria de 1254 que marcam como a primeira grande reunião em que estão juntos os representantes de todos os elementos essenciais que constituem nessa altura a nação. Clero, a nobreza, o terceiro Estado.